Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos para mais uma palavra? Bom, eu vou estar fazendo leitura de um versículo apenas, tá? Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Vou ler do 11 ao 13, tá? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11 ao 13. Mas antes, eu vou te pedir que você dá o joinha pra gente, faz o comentário aqui embaixo, que toda vez que você dá o joinha e faz o comentário, você está dizendo para o YouTube que esse vídeo é relevante. E o YouTube vai estar oferecendo ele para outras pessoas que podem estar necessitando da palavra de Deus. Outra coisa que eu vou pedir a vocês é, aqui embaixo também tem um botão compartilhar. Eu vou pedir que você clica nele, vai no seu WhatsApp, seleciona os seus amigos do WhatsApp e envia para eles essa palavra. Com certeza alguém está precisando de uma palavra de Deus. E você vai estar fazendo o ID e pregar o Evangelho nesse momento que você envia essa palavra. Amém? Vamos lá. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11 ao 13, fala assim: Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Por que eu fiz essa leitura? O que tem a ver? Samuel foi lá para ungir um rei, e eu estou fazendo a leitura quando Samuel pede a Jessé para mandar chamar o menino. Olha, aqui um momento que é importante, que eu quero que você entenda. Jessé falou para Samuel e disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Que está apacentando as ovelhas. Por que eu quero me deter nessa pequena passagem, que está apacentando as ovelhas? Veja bem, nosso caminho com Deus, a gente passa por altos e baixos, altos e baixos. Não é só ir com Deus não, na nossa vida de um modo geral. A gente tem momentos bons e momentos ruins. Nós temos momentos que, como está lá em Salmos 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu estou embaixo. E aí um outro momento, uma passagem do Salmo fala assim: de onde vem o meu socorro? O socorro vem do Senhor. Olho para os montes, de onde vem o meu socorro? Era isso assim. Olho para os montes, para cima. De onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do meu Senhor. Veja bem, a palavra de Deus é sempre desses momentos, falando assim, no alto e do baixo. A gente, na nossa vida do dia a dia, na nossa vida com Deus, passa por momentos de dificuldade. Elias passou por momentos de dificuldade. Depois que ele venceu os sacerdotes de Baal e poste-ídolo, ele foi para o deserto caminhar pelo deserto. Outro momento, o profeta ficou na dependência, foi para um monte aonde nascia a água, ele se bebia aquela água e os corvos traziam carne para ele. Eliseu passou por dificuldades,
Nós temos lá no Novo Testamento, Paulo passou por momentos de dificuldade. Lembra? Teve que Paulo estava no cárcere interior e depois de levar uma surra, cárcere interior é no esgoto, tá, gente? Não é legal não, não é bonitinho não. Estava dentro do esgoto, amarrado, mãos e pés. Depois levar chicotada, com as costas machucadas. Estava num vale, num momento de dificuldade, estava adorando a Deus. João teve momentos de dificuldade narrados na Bíblia. Ele estava na ilha de Patmos, onde foi enviado para lá morrer. Quer dizer, não era legal, momentos de dificuldade. Então, ao longo da Bíblia toda, você vai ver homens de Deus passando por momentos de dificuldade. E Davi, ele apacentava as ovelhas. Davi estava sozinho, ele não apacentava as ovelhas com ninguém. Era ele e as ovelhas. Mais para frente você vai ver que ele relata para Saul que ele tinha matado um leão e um urso. E ele fala assim: eu posso enfrentar esse filisteu porque eu já fiz isso. E eu matei, eu venci. Quando a gente está sozinho, é o momento que a gente pode se achegar a Deus com mais facilidade. O vale, o deserto, fala um momento de provação, de dificuldade, em um momento de buscar a Deus. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Momento de dificuldade financeira, não é fácil. Momento de dificuldade familiar, não é fácil. Momento de dificuldade na saúde, não é fácil. Mas quando você está passando por esses momentos, lembra também que aconteceu com Jó. Jó estava sozinho lá naquele monte de cinza quando os amigos dele chegaram para falar com ele. Ele estava sozinho. Nesses momentos de maior angústia, maior dificuldade, é o momento que você tem maior facilidade para se achegar a Deus, para você se aproximar de Deus. É difícil, é complicado, não importa, você pode achar um monte de motivo para não se achegar a Deus, um monte. Mas eu te garanto que nessas horas, se você se esforçar um pouco mais, exigir um pouco mais, se você se dobrar um pouco mais, se você se humilhar um pouco mais, Deus estará esperando para te ouvir. Eu sei que você acha que não, mas Deus vai estar lá para te ouvir. Porque nessa hora tão difícil, tão complicada, tão difícil até dizer com palavra, aquela tensão, aquela hora que você fala, não tem mais o que eu fazer, não dou conta mais, não vai, eu fiz tudo o que eu pude fazer. Aquele momento que você chegou, assim, falou assim, olha, é tão difícil sentir essa sensação de, como é que eu vou te dizer, de fraqueza, não me falta a palavra. Você fez tudo o que você podia, tudo, e não deu certo. Não deu. Essa sensação de impotência, é essa a palavra. Sensação de impotência. Porque você fez tudo o que você podia. Você foi para cá, foi para lá, falou com esse, com aquele, não deu certo. As portas não se abriram, não resolveu, não chegou, não conseguiu. Essa é a hora de você clamar a Deus. Porque você está falando para Deus, olha Deus, tudo que
estava ao meu alcance, eu fiz. Entrego nas suas mãos, Senhor. Agora é com o Senhor. É impossível para mim fazer qualquer coisa. Eu tentei e não deu. É com o Senhor, Pai. Está contigo. Pai, eu não sei de onde vai vir, não sei como vai acontecer, eu não sei, eu não imagino. O Senhor é o Deus do impossível, o Deus das impossibilidades. Para o Senhor não existe limite, para o Senhor não existe. Está nas mãos do Senhor. Sabe, Davi, quando ele apacentava as ovelhas, ele compunha salmos. Salmos são nada mais que poemas, músicas para Deus. Ele ficava lá com a harpa dele, dedilhando a harpa. Ele ficava lá dedilhando a harpa e compondo, criando músicas para Deus. Davi ficava lá olhando a natureza, olhando arbustos, árvores, pedras, terra, montanha, água, lagos, poços. Ele ficava lá, olhando tudo que tinha, apreciando tudo aquilo que Deus fez. E aí, como lá no primeiro capítulo, lá em Gênesis, fala: e viu Deus que tudo era bom. Davi via como era bom aquilo que Deus tinha feito. E Davi adorava a Deus. Se eu pudesse medir o quanto Davi acumulou de unção diante de Deus durante esses anos que ele tocou a harpa, que ele esteve lá apacentando ovelhas, eu poderia dizer que ele acumulou 200 litros de óleo de unção na vida dele. Esses anos foram anos extremamente valorosos para Davi. Esses anos em que Davi adorou a Deus, ele se aproximou de Deus, o início da vida dele, ele criou um relacionamento com Deus que se estendeu a vida toda. Durante aquele tempo que Saul perseguiu Davi, Davi não deixou em momento algum de clamar e acreditar em Deus. Tanto que Deus colocava nas mãos de Davi Saul, e Davi dizia: ai de mim de tocar no ungido do Senhor. Saul já havia sido rejeitado por Deus e o Espírito do Senhor já tinha abandonado Saul, e Davi não tinha coragem de tocar nele. A Bíblia nos diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ah, mas Davi fez, todos nós fazemos. Esse foi o relato de Urias e Batseba, foi o relato de um dos erros de Davi. Todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós falhamos. Você viu o relato de uma falha de Davi, mas mesmo com essa falha que é relatada, ele não deixou de ter o coração segundo o coração de Deus. Ele não deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. Não deixou. Então, esses momentos que nós tiramos em dificuldade, em apreensão, em momentos de total incapacidade de reagir, são momentos que nós estamos acumulando horas com Deus.
azeite da unção. E na hora que você estiver num momento de bênção, de paz, de tranquilidade, faça o mesmo que você faria naquele momento de dificuldade. Vai lá, como a Bíblia fala, vai lá, ora em secreto para Deus, e o Deus que ouve em secreto vai ouvir a sua oração. Ore a Deus. Você conhece os mandamentos de Deus? Pois bem, se você conhece os mandamentos de Deus, Jesus inclusive falou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, se você ama o próximo, se você se ama, se você ama o próximo, você não deseja ao próximo aquilo que você não quer para você, tá? Você não quer que aquele próximo sofra, porque você não deseja sofrer no lugar dele. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, se você não ama o dinheiro mais do que a Deus, se você não ama a sua esposa mais do que a Deus, seu filho, se você entende todos os mandamentos, e esses dois principalmente, você vai clamar a Deus diante disso: Senhor, eis-me aqui. E Deus que está te ouvindo vai operar segundo a palavra dele. Se você pedir fora da palavra dele, eu lamento informar, ele não vai operar. Ele vai ouvir, mas não vai operar. Não vai acontecer. Mas se você pedir dentro da palavra dele, vai acontecer. Não peça aquilo que Cristo não pediria em seu lugar. Não vai dar. Vamos orar? Senhor Deus, apresenta a vida desses que estão me assistindo agora. Pai, que eles possam aclamar ao Senhor, fechar a porta do quarto, se ajoelhar e clamar a Deus em secreto, porque quando nós nos ajoelhamos e nos prostramos, nós estamos nos humilhando diante de Deus. E esse humilhar é o quebrantamento de que nós reconhecemos que nós não somos bons. Só um é bom, o Senhor. Pai, que eles possam clamar ao Senhor, levando em consideração a palavra do Senhor. Que o Senhor receba esse clamor e que esse clamor se misture a brasas do altar e que o Senhor lance de volta e que esta oração venha se realizar na vida deles. Pai, opera milagres e maravilhas. Que com teu poder as coisas possam se desenrolar, possam acontecer, que o milagre venha acontecer na vida dessa pessoa. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém? Não esquece, tá? Dá o joinha, se inscreve no canal, compartilha. Que Deus te abençoe. Amém?